Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa demonstração financeira que conta uma história bem diferente. Uma que vai muito, mas muito além do simples lucro ou prejuízo de uma empresa. Pois é, quando a gente pensa em relatórios de empresas, o foco é quase sempre o lucro do acionista, né? Mas e os funcionários? E o governo? E a sociedade como um todo? Para onde vai a riqueza que a empresa gera de verdade? Bom, existe uma demonstração que responde exatamente a essa pergunta. Então, vamos lá. Nosso papo vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal de DVA. Depois, como a riqueza é de fato criada e, na sequência, como ela é distribuída. E para fechar, vamos ver por que tudo isso é super importante. Certo, vamos começar pelo começo. O que, afinal de contas, é a demonstração do valor adicionado? A DVA, ou Demonstração do Valor Adicionado, é uma peça-chave do chamado balanço social. Aqui no Brasil, ela é obrigatória para as empresas de capital aberto e o propósito dela é basicamente dar um raio-x socioeconômico do desempenho da companhia. E o mais interessante é que, apesar de trazer uma perspectiva completamente nova, a DV não surge do nada. Ela é montada com informações que já estão lá na contabilidade e que vêm principalmente da DRE, a demonstração do resultado que todo mundo já conhece. Agora vamos para a segunda parte, entender como a riqueza é criada. Para ficar mais fácil, vamos pensar que a gente está fazendo um bolo. Essa é a primeira etapa, sabe? A hora de juntar todos os ingredientes para criar a massa, o valor total. A DVA segue uma lógica bem clara para calcular essa riqueza toda. A gente parte da receita total da empresa e, a partir daí, vai fazendo alguns ajustes. O ponto de partida são todas as receitas brutas, ou seja, tudo que entrou, incluindo os impostos. E aqui tem um detalhe curioso. Até o valor de um ativo que a própria empresa construiu para ela mesma usar entra na conta, como se fosse uma venda para si mesma. Bom, depois de pegar essa receita toda e subtrair os insumos, tipo matéria-prima, energia, serviços de terceiros, a gente chega no tal do valor adicionado bruto, ou VAB. O próximo passo é descontar o desgaste dos ativos da empresa, que é a depreciação. Fazendo isso, a gente encontra o valor adicionado líquido. Essa é a riqueza que a própria entidade conseguiu gerar. Para fechar a conta, a gente soma a riqueza que não foi criada pela empresa, mas que foi transferida para ela. Coisas como juros de investimentos financeiros ou dividendos que ela recebeu, por exemplo. Então, o ponto principal é esse. Depois de todos esses passos, a gente tem o nosso bolo pronto. É o valor total que foi adicionado e que agora está pronto para ser distribuído entre todo mundo que participou do processo. E agora vem a parte mais reveladora. O bolo está pronto, certo? Então vamos ver quem é que ganha uma fatia e, claro, qual o tamanho desse pedaço. E aqui está o coração da DV. A riqueza criada é compartilhada entre 4 grandes grupos: os funcionários, o governo, os credores e, por último, os donos da empresa. A primeira fatia do bolo, claro, vai para as pessoas que ajudaram a criar todo esse valor. E aqui não entra só o salário, não, tá? Entra a remuneração direta, todos os benefícios e também as contribuições sociais, como o FGTS. A segunda fatia é a contribuição da empresa para a sociedade. São os impostos, taxas e contribuições que vão para o governo, seja ele federal, estadual ou municipal. A terceira fatia serve para remunerar quem emprestou dinheiro para a empresa. Pense nos juros pagos aos bancos, nos aluguéis de imóveis, royalties, todo esse capital externo que ajudou a financiar a operação. E a última fatia vai para os donos do negócio. Isso inclui tanto pagamentos diretos, como os dividendos, quanto a riqueza que é reinvestida na própria empresa, que são os lucros retidos. Tá legal, mas e daí? Por que ter todo esse trabalho? Por que essa demonstração é tão importante assim? Vamos dar um passo atrás para enxergar o impacto real disso tudo. Aqui está o grande pulo do gato. Enquanto a DRE foca na lucratividade para o acionista, a DVA tem uma visão muito mais ampla. Ela mostra como o valor é distribuído entre todos os envolvidos, todos os stakeholders. E a DVA tem uma base em conceitos de macroeconomia. Ela mostra de forma direta como as atividades de uma única empresa colaboram para formar o Produto Interno Bruto do país, o famoso PIB. Basicamente, o valor adicionado que uma empresa calcula, seguindo as regras da contabilidade, é uma versão em miniatura, uma versão microeconômica do cálculo do valor adicionado que é feito para a economia inteira de um país. Por isso, a DVA eleva a conversa para um outro patamar. Ela vai além do lucro puro e simples e dá uma medida muito mais completa do papel e da contribuição que uma empresa tem na economia. E tudo isso nos leva a essa reflexão, não é? A DV sugere que a resposta para essa pergunta é bem mais complexa.
ela nos força a pensar não só em como a riqueza é criada, mas principalmente em como ela é compartilhada.